Bom dia, hoje nós vamos encerrar o nosso livro de português, módulo 2, fazendo a partir da página 79, que é aquele resuminho que vem no final do módulo, né? Então tá aí, ó. Primeiro a gente vai botar a autocorreção, a data de hoje e as páginas que nós vamos corrigir e vamos ver se vocês fizeram certinho, tá bom? Leia o microconto e responda as questões a seguir. As formigas em longa fila indiana, indo de um quintal ao outro, eram a única coisa que unia aqueles dois vizinhos. Segundo o texto, qual a importância das formigas e o que elas fazem? Elas fazem uma grande fila indiana que unem duas casas, dois vizinhos. Naturalmente, esses vizinhos não são próximos, não se falam. Antigamente era muito comum os vizinhos terem interações, os vizinhos eram quase a extensão de uma família, né? Hoje em dia tornou-se bem mais difícil. Às vezes as pessoas moram umas do lado da outra e não se conhecem, né? Antigamente, quando eu era criança, eu não ia dizer que eu conhecia todo mundo de ponta a ponta, porque a rua onde eu morava começa na Pecuária e termina lá na entrada do Esplanada, né? Passa por 3 bairros. Então não dava para conhecer todo mundo, mas pelo menos naquele miolo ali eu conhecia todo mundo me conhecia, né? Tinha os vizinhos mais próximos, que eram realmente pessoas onde havia um contato, né? Então hoje em dia já não tem muito isso, até porque existem pessoas que moram de aluguel e elas hoje estão morando aqui, de repente daqui a um tempo elas se mudam, vão para outro, não existe tempo de criar vínculos, né? Quantas palavras tem esse microconto? Tem 21 palavras, ok? A de vocês veio perguntando sobre caracteres? Ou só veio assim? Sim, a minha veio com caracteres. Tá, quem veio com caracteres vou botar aqui na pontinha, tá? Ó. Agora, na letra C, quais são os verbos do texto? Indo, eram e unia. Aí eu botei na frente quais são os verbos, né? No infinitivo. É verbo ir, verbo ser e verbo unir. É para colocar tudinho, tá? A maioria desses verbos está no passado, no presente ou no futuro. Ele está no passado. Quais verbos indicam ação e quais indicam estado? Então, nós temos aqui, ó, ação, indo e unir, e estado, eram. Reescreva o microconto mudando o tempo para o presente. Faça outras alterações que você julgar necessário. Então, esse microconto, ele estava no passado. A gente teria que fazer toda a modificação necessária para que ele se transformasse no tempo presente. Então, tá ali, ó. As formigas em longa fila indiana vão de um quintal ao outro, são a única coisa que une aqueles dois vizinhos, né? Ali a gente trocou indo por vão, eram por são e unia por une, ok? A próxima pergunta tá aqui, ó. Com a alteração do tempo verbal, quer dizer, com a modificação do passado para o presente, quais foram as mudanças de sentido, né, percebidas no texto? Quando você mudou do passado para o presente, o que você percebeu que modificou no sentido do conto, tá? O texto parece exprimir, expressar uma ação cotidiana, deixando de ser uma história do passado. Quer dizer, o texto começou a expressar uma rotina, uma coisa do dia a dia, uma coisa que acontece todo dia, né? Que as formiguinhas estão indo de um lado para o outro, unindo os dois quintais. O gráfico a seguir expõe os principais motivos de briga entre vizinhos. Leia e responda. Aqui nós temos o gráfico, né? Mostrando a porcentagem e quais são os motivos. E aqui perguntou que tipo de gráfico é esse? É um gráfico de setor, o nome dele. Com base nos dados do gráfico, construa uma tabela com títulos, itens e entradas. Então, tá aqui
como fica a tabela que eu falei com vocês, as duas colunas, e vocês só coloquem aqui em cima o título, tá? Principais motivos de brigas entre vizinhos. Aqui agora, componha palavras derivadas com o acréscimo dos prefixos e sufixos a seguir. Quer dizer, aqui eu tenho uma sequência de palavras, tá? E a gente iria acrescentar os prefixos, os que vêm antes, ou sufixo, os que vêm depois, ou os dois, para modificar a palavra, tornando ela uma palavra derivada. Então, aqui eu tenho tolerância, eu acrescentei o in e virou intolerância. E acrescentei o ado, né? Tirei o ânsia, botei o ado, virou tolerado. Seguro, inseguro e segurança. Amigo, inimigo, amigável. Conforto, desconforto e desconfortável. Aqui, nesse aqui, eu coloquei tanto o prefixo quanto o sufixo, tá bom? Tá aí para vocês conferirem. E na 5, componha palavras por justaposição. Lembrando, justaposição, a gente não perde nada. Então tá aqui, guarda-chuva, guarda-copo, guarda-volumes, guarda-roupas, guarda-corpo, tá? Guarda-corpo é o conhecido para peito, né? Que tem em sacadas. Porta-copos, porta-aviões, porta-toalhas. Aqui no 6, compõe as palavras por aglutinação, quer dizer, vai haver transformação. Eu tenho São Tiago, que vira Santiago. Salta em bancos, que vira salte em bancos. Água ardente, que se transforma em aguardente. Lobo mais homem, lobisomem. Questão 7. Leia o trecho de reportagem e responda às questões a seguir. Cachorro, cano, carroça e criança. As 4 palavras que começam com C de condomínio são a causa de 75% das brigas entre vizinhos. Para diminuir os problemas envolvendo os 45 cães dos moradores de um conjunto residencial no Jardim São Bento, na Zona Sul, o agente de trânsito e síndico Marco Antônio do Vale criou um cachorródromo. Trata-se de uma área de 20 metros quadrados cercada onde os bichos podem se divertir soltos sem incomodar ninguém. As reclamações acabaram, diz ele. Sujeira e latido de cachorro são os principais motivos de briga entre os condomínios paulistas. Vagas de garagem, vazamentos de água e barulhos de crianças vêm em seguida no ranking dos atritos. Quando assumia 5 anos, tinha de ouvir uma queixa por dia, conta o empresário Celso Diegues Estrada, síndico de um prédio no Jardim São Luís, também na Zona Sul. Hoje, felizmente, temos apenas uma por mês. Para melhorar a situação, ele diz que passou a tratar cada caso individualmente com muita conversa. Então, aqui vem falando sobre as brigas, né, que existem entre vizinhos, mostrando 2 síndicos que tomaram posicionamentos diferentes. Um criou um cachorródromo, onde os cachorros ficam, né, lá soltos, brincando, felizes. E o outro, eles conversam, ele trata cada reclamação individualmente. Agora aqui, depois da gente ler esse texto, a primeira questão. O assunto ou tema é acontecimento relevante do momento ou uma situação cotidiana? É uma situação cotidiana, né? É o relato de que isso sempre acontece em condomínios. Os dados numéricos ajudam a dar credibilidade ao texto? Por quê? Sim, os dados colaboram para exemplificar as ideias expostas no texto, dando mais credibilidade a elas. Aqui na 8ª questão, a gente vai classificar o sujeito como sujeito simples, composto, oculto ou determinado, tá? Então, eu tenho ali, ó, o agente de trânsito e síndico Marco do Vale criou um cachorródromo, tá? Aqui eu marquei sujeito, aqui eu marquei núcleo, aqui eu marquei verbo. Vocês acham que tipo de sujeito é esse aqui? Simples, composto, oculto ou indeterminado? Eu acho que é o oculto. É o simples.
Vamos lá, vamos falando aí, gente. Vamos falando. Um achou que é oculto, o outro achou que é simples. E aí? Cadê o site? Vamos lá. Mais ninguém tem opinião? Então vamos ver, vamos ver. Olha, presta atenção. O agente de trânsito e síndico Marco Antônio do Vale. Eu marquei o núcleo. Por quê? Aqui eu não tenho mais de um núcleo, porque aqui a gente está falando dele, porque ele é agente de trânsito e síndico. Eu não estou falando de um determinado agente, de um determinado síndico. Eu estou falando da mesma pessoa. Então, o meu sujeito é simples. Sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, tá? Agora aqui, vagas de garagem, vazamentos de água e barulho de crianças vem em seguida no ranking dos atritos. Marquei o verbo, perguntei ao verbo, o que vem em seguida? Vagas de garagem, vazamentos de água e barulho de crianças. Aquele ali é o meu sujeito. Que tipo de sujeito é esse aí? Simples, composto, oculto ou indeterminado? Oculto. Determinado. Bem, eu acho que só a Lana conseguiu aprender o que é sujeito, tá, gente? Primeiro, o sujeito ele só vai ser oculto e só vai ser indeterminado se não tiver sujeito, se o sujeito não apareceu. Tem o sujeito ali, como é que ele vai ser oculto ou indeterminado? Oculto é uma coisa que está escondida, indeterminada que você não sabe. Ali você sabe o que é. Atenção, atenção, galera. Atenção, atenção. Vamos lá, gente, presta atenção. Quando o sujeito ele aparece na frase, significa que ele vai ser simples ou composto. O sujeito só vai ser indeterminado, oculto ou oração sem sujeito quando eles não aparecerem. Aqui eu deixei bem grifadinho e ainda escrevi sujeito em cima, tá? Preste atenção nisso. Quando não aparecer, ele vai ser oculto, ele vai ser indeterminado ou vai ser uma oração sem sujeito, tá? Porque aí você vai fazer a pergunta ao verbo e você vai ter pronomes como resposta, tá? Tirando a oração sem sujeito, que é um verbinho que indica fenômeno da natureza, tá? Agora, oculto e indeterminado, o sujeito não aparece. Você vai perguntar ao verbo e vai ter um pronome reto como resposta. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Ok? Então, presta atenção nisso. E como que eu classifico um sujeito simples de composto? Quando eu tenho um núcleo, ele é simples. Quando eu tenho mais de um núcleo, ele é composto. O que é núcleo? É a parte principal do sujeito. Voltando aqui em cima, ó, qual é o sujeito aqui de cima? O agente de trânsito e síndico Marco Antônio do Vale. Você poderia achar assim, ó, mas ali eu tenho agente de trânsito e tenho síndico e tenho Marco Antônio. Só que ali eu não tô falando de qualquer agente. Eu não tô dizendo o agente de trânsito e o síndico criaram um cachorródromo. Olha como o verbo tá no singular, tá? É ele ali, ele criou, ele quem? Marco Antônio. E o que Marco Antônio fazia? Ele era síndico e era agente de trânsito. Então ali, por isso que o núcleo é Marco Antônio e não o restante, tá? Não é qualquer agente, não é qualquer síndico. Ele ali está complementando o sujeito, dizendo o que ele é. Ali poderia estar escrito assim, ó, o médico e ciclista Marco Antônio. Tá dizendo o que ele é médico e ciclista. O dentista e agricultor, Marco Antônio. Tô dando característica dele. Mas se tivesse assim, ó, o médico e o agricultor criaram um cachorródromo. Eles criaram. Então, é mais de uma pessoa. O verbo aqui ajudou a identificar que o núcleo era um só, tá? Porque estava no singular.
ok? Agora aqui, olha a diferença. Vagas de garagem, vazamento de água e barulho de criança. São 3 coisas que criam atrito entre os vizinhos. Então, aqui automaticamente eu tenho um sujeito composto, tá? Eu poderia dizer crianças, cachorro e problemas no encanamento. Criam atrito entre os vizinhos. Então, quer dizer, eu tenho 3 coisas, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso. Eu falei desde o primeiro dia que nós demos sujeito. Presta atenção no verbo. Acha o verbo, faz a pergunta ao verbo, tá? Analisa direitinho, ok? Agora aqui embaixo, na letra C, tá assim: quando assumi há 5 anos, tinha de ouvir uma queixa por dia. Vamos aqui, quando assumi há 5 anos, qual seria ali o verbinho principal para a gente descobrir o sujeito? Assumir. No caso ali eu tenho uma locução, né? Eu tenho quando assumi. Quando assumi quem? Quando assumi quem? Perdão, falei que quando é verbo, quando não é verbo não, me perdoa, tá? I'm sorry. Assumir, isso, eu assumi. Então, se sou eu sei quem é. Então, entre oculto e indeterminado, ele vai ser o quê? Oculto. Muito bem, oculto, porque ele tá escondido, mas sabemos quem é. Agora, olha ali na letra D de dado. Trata-se de uma área de 20 metros quadrados. Sujeito indeterminado. Isso aí, o sujeito indeterminado. Quais são as 2 formas da gente identificar ele? Primeiro, quando ele tem isso aqui, ó. Sim. Esse hífen com SE, né? Trata-se, vende-se, compra-se. A gente sabe que ele é indeterminado. Ou quando a gente faz a perguntinha para o verbo e tem a resposta de eles. Ok? Então, nós temos aqui um sujeito indeterminado, encerrando, assim, o nosso livro de português.